Olá, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um Bola no Cofre. E hoje nós vamos falar a respeito de algo que, se você não controla, te engole. Fluxo de caixa. Você tem certeza que sabe a diferença de fluxo de caixa para faturamento? E você sabe para onde de fato está indo o seu dinheiro? Quando você olha o saldo da sua conta bancária, qual é a sensação que você tem? E quando eu falo de fluxo de caixa, eu estou falando tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. É importante que todo mundo tenha, nesse momento, a humildade de entender que todo mundo comete erro com dinheiro. E eu estou aqui justamente para trazer para vocês algumas dicas e alguns insights, alguns insumos de como que vocês podem diminuir essa falta de entendimento e como que vocês podem agir melhor para que vocês tenham uma saúde financeira cada vez melhor também. Como eu estava dizendo, muita gente confunde, né, o faturamento com o lucro. E isso é um dos principais equívocos, um dos principais erros que a gente pode cometer dentro da nossa saúde financeira. Faturamento nada mais é do que o quanto entra de recurso, o quanto a empresa faturou, o quanto você recebeu, é como se fosse o teu salário. E o lucro é o que é apurado depois de todas as despesas que estão ali dentro da empresa, ou todas as despesas do seu fluxo de caixa, tá? Por isso que é extremamente importante você entender que ganhar mais dinheiro não significa que você vai ter menos problema financeiro. O problema financeiro ele está diretamente ligado à falta de um fluxo de caixa bem organizado. Quando a gente tem um fluxo de caixa bem organizado, com todas as despesas, todas as receitas, certamente a linha final desse fluxo de caixa, ela vai ser positiva. O maior erro que a gente comete também, um dos maiores, é que a gente faz conta de padaria. O que significa isso? Né? Além de significar um perigo, um sinal de alerta para todo mundo, quando você faz a conta ali no caderninho, muitas vezes você só considera custos fixos. E o grande ladrão de dinheiro, o grande motivador pelo qual a sua conta está sempre zerada e você está sempre com problema financeiro, está sempre pedindo dinheiro emprestado, é justamente esse. É não ter um fluxo de caixa bem feito. E aqui eu não estou falando que você tem que contabilizar até a bala que você compra para ajudar o menino no farol. Mas eu estou falando de que, quando você tem a disciplina de usar um cartão de crédito e você faz todo o seu consumo mensal dentro desse cartão de crédito, falando de pessoa física, fica mais fácil você saber quanto custa a sua vida naquele mês. Se eu fosse te entregar um cheque, né? Qual o valor que eu teria que pôr nesse cheque para que você pudesse pagar as contas? Mas é importante que você saiba que, assim como na pessoa física quanto na pessoa jurídica, todos os gastos eles precisam ser considerados. Tá? E outra coisa, é necessário, tanto para um quanto para o outro, que a gente tenha uma reserva para emergência. Porque essa reserva para emergência numa empresa, ela vai fazer frente a 13º, ela vai fazer frente a algumas despesas que vocês não calcularam, ela vai fazer frente, inclusive, para algum tipo de imposto, alguma situação, alguma ação trabalhista, enfim, uma série de fatores que podem acontecer numa PJ, que se você não tiver um fluxo de caixa ali, se você não tiver um dinheiro rápido, de resgate rápido, você pode ter sérios problemas. E um deles é ter que tomar crédito. E tomar crédito impacta diretamente o fluxo de caixa. Por quê? Se o fluxo de caixa ele já não está bem organizado, ele não está bem preparado, você vai colocar mais uma despesa ali, ou seja, tudo isso tem que ser avaliado e levado em conta. Quando a gente fala da pessoa física, a reserva de emergência não é aquele dinheiro que você vai usar para o salão, para viajar. Não, não é isso. É o dinheiro que você vai usar para emergência. Não confunda emergência com eu quero fazer, eu mereço fazer. Não, é emergência, tá? Até mesmo porque, se você ficar usando essa reserva de emergência para qualquer coisa, ela perde o sentido e você perde o dinheiro. Como o dinheiro não leva desaforo, é uma regra simples. Fluxo de caixa alinhado, com todas as despesas bem definidas ali, com todas as despesas mencionadas nesse fluxo de caixa e todas as receitas também. Por quê? Você precisa saber quanto de prazo você tem para fazer de pagamento, quanto de recebimento você tem, se você é uma pessoa que tem várias fontes de renda, né? Você tem um trabalho fixo, mas você é prestador de serviço, você faz freelance, você tem outras entradas, é super importante isso estar no fluxo de caixa, até mesmo para que você não se perca no momento de receber, para que você não se perca no momento de fazer com que esse dinheiro volte para você, porque ninguém trabalha de graça, não é mesmo? E outro ponto, gente, que é mega importante, é o seguinte, o dinheiro não some.
tá? O dinheiro não some, o dinheiro, ele é consumido. Então, se você não entender quais são os gaps ali, quais são os furos que tem dentro do seu fluxo de caixa, esse dinheiro, ele vai ser consumido e quando você olhar a sua conta, você vai falar, não adiantou nada assistir o episódio da Bruna lá do Bola no Cofre, porque o dinheiro continua indo embora. Mas é um alinhamento que você tem que ter contigo mesmo. Então é o seguinte, esse dinheiro é para emergência, esse dinheiro é para pagar as contas e o fluxo de caixa tem que ser positivo. Não adianta. Principalmente nas empresas, porque as empresas elas foram feitas para dar lucro e não faturamento, né? Outra coisa que destrói fator de liquidez, que destrói faturamento das empresas, é só uma parcelinha inocente. Ah, eu tenho dinheiro aqui na minha conta, mas eu vou usar o dinheiro da empresa. Ah, eu tenho uma viagem que eu não poderia fazer. Ah, mas eu vou fazer porque eu tenho aquele dinheirinho ali, é só mais uma parcelinha. De parcelinha em parcelinha, o endividamento se torna uma bola de neve. E aí, quando você vê, você está endividado, fluxo de caixa totalmente inverso, o que deveria ser fonte de investimento se torna endividamento, você tem que recorrer a banco, você tem que recorrer a empréstimos, e tudo isso vai fazendo com que o problema só aumenta, o problema só cresce, tá? Então, fiquem atentos ao fluxo de caixa. O que a gente pode trazer também é o seguinte, é necessário pensar mais de forma racional no momento de tomar as decisões. As aquisições que você vai fazer, as compras, as viagens, tá? Porque você vai entrar numa parcelinha, você vai consumir sua liquidez, você vai ter falta de lucro. A empresa vai estar faturando muito, você vai ter aquela sensação de que você está trabalhando muito, está faturando muito, mas não está lucrando. E justamente porque o que deveria ser lucro foi perdido em parcela, foi perdido em endividamento desnecessário. Existem algumas ferramentas que a gente pode usar para evitar ficar no vermelho. Alguns bancos, algumas corretoras, algumas plataformas financeiras, elas disponibilizam para a gente um controle financeiro. E ali você pode utilizar como seu fluxo de caixa. E, inclusive, colocar como meta mensal quanto que você vai gastar, quanto que você vai investir. E o próprio aplicativo, toda vez que você abre, ele vai jogar para você uma notificação. Se você está no caminho, se você não está no caminho. Algumas vezes ele até abre já nessa página do controle financeiro. Então, é importante se ter. Se você não é a pessoa disciplinada para ter o seu próprio controle financeiro, se você está ali refém do papelzinho, do caderninho, use esse tipo de aplicativo. E eles são tão inteligentes que, se for seu banco principal, ele já vai pegando todas as compras no cartão de débito e ele já vai lançando ali todas as saídas. Então, é um grande facilitador. E tenha sempre estratégias. Tente antecipar o que pode acontecer, por exemplo. Tenta ter uma previsibilidade dentro desse fluxo financeiro. Eu sei que em janeiro e junho, férias escolar. Então, eu preciso viajar. Eu vou tirar férias, eu vou viajar. Então, se antecipe, se programe, se planeje. Faça uso de uma preparação para isso. Porque quando você tem estratégias, você faz de forma antecipada, você evita pagar mais caro, você evita ser pego de surpresa. Então, sempre que você puder, utilize dessas estratégias de previsibilidade. Isso para tudo na vida acaba fazendo muito sentido. O que determina a tranquilidade financeira e o faturamento se tornar lucro é justamente você ter atenção e não ficar vivendo de meses em corda bamba. E isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Porque o fluxo de caixa, ele serve para os dois. O fluxo de caixa é essencial na vida de qualquer ser humano que tenha salário, que tenha faturamento, porque a gente precisa saber para onde o nosso dinheiro está indo, onde está o ralo, onde está o gargalo e o que a gente pode fazer para ir corrigindo as rotas para justamente não ser pego de surpresa, tendo que abrir a conta e ver que o dinheiro vai acabar antes do mês acabar. Ou que você vai ter uma folha de pagamento, um 13º, enfim, um bônus que você tem que pagar para os seus funcionários e você não tem de onde tirar esse dinheiro. Então, previsibilidade. Essa é a palavra que vocês precisam fazer uso e vocês precisam ter o entendimento de que existem situações que serão urgentes, então vocês vão acessar a reserva de emergência. Agora, o que não for emergência, o que não for urgente, tem que ser planejado, tem que ser programado. Obrigada, pessoal, por mais um programa juntos. Deixem os seus comentários nas redes sociais do Bola no Cofre. Nós estamos no YouTube, Spotify, Facebook, TikTok e Instagram, como @Bola no Cofre Oficial ou @Bola no Cofre. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Este episódio foi gravado no Estúdio Blick,
com o Lucas Cupa, editado e curado por Eric Almeida, e as artes das redes sociais são de Camila Gama. Até a próxima!